Bom entendimento tem todos aqueles que obedecem os seus preceitos. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia, que o amor de Deus esteja envolvendo você nessa manhã e que você tenha um dia repleto de alegria, de entusiasmo, da presença do Senhor. E hoje nós queremos falar sobre uma lei tão importante na nossa vida, a lei do reconhecimento. Quando nós reconhecemos tudo aquilo que nós temos em Deus, nós temos uma vida tranquila. Porém, quando nós não reconhecemos, nós buscamos problemas. Eu quero trazer um texto que trata-se da história do filho pródigo. E eu vou ler para você e depois nós vamos estar comentando alguns pontos muito importantes. E diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que não é contra a lei o filho pedir a herança antes do pai ter morrido. Mas aquele moço, ele passou uma mensagem para o seu pai. Quando ele pediu a herança, ele passou uma mensagem que ele queria que o seu pai estivesse morto. E nós buscamos muito problema quando nós damos importância mais às coisas do que às pessoas. Aquele filho mais novo, ele deu mais importância à parte dele da herança do que o seu próprio pai. E muitas vezes nós não valorizamos. Nós damos mais importância à herança, nós damos mais importância às riquezas, damos mais importância às coisas do que às pessoas. E nós buscamos problemas quando nós agimos assim, porque essa não é a ordem de Deus. Nós também buscamos problemas quando nós damos mais importância ao prazer do que ao dever. Aquele filho mais novo, ele estava muito interessado no prazer que ele ia ter fora de casa. Eu quero que você pense, talvez na tua vida. Muitas vezes nós temos tantas coisas ao nosso redor. Muitas vezes nós olhamos e as pessoas que estão junto conosco nos oferecem companhia, nos oferecem amor. Nós temos todo o conforto dentro de casa, mas muitas vezes o nosso coração está lá fora. Estamos pensando no prazer e fugimos da ordem de Deus, fugimos dos princípios eternos do Senhor. Nós sabemos que Deus nos deu família para que nós estejamos usufruindo da companhia dos nossos amados. Deus nos chama para estarmos perto dele. Esse Pai aqui, nós podemos fazer um paralelo com Deus Pai. Deus nos chama para estarmos perto dele. E muitas vezes nós não damos valor,
Não queremos nos achegar a Deus porque achamos que Deus vai tolher todo o nosso prazer, tudo aquilo que nós queremos. E isso, nós estamos buscando problemas quando nós temos essa ordem no nosso coração. Também buscamos mais problemas quando o nosso coração está nas terras distantes do que na casa do Pai. Não é o fato de nós estarmos viajando para longe, mas esse filho, ele já estava longe da casa do Pai, porque o coração dele estava nas terras longínquas. Ele estava seguidamente pensando o que ele poderia fazer lá fora. O coração dele já estava distanciado do Pai. E isso traz problema para a nossa vida. Quando o nosso coração está tão distanciado de Deus, está tão distanciado das pessoas com as quais nós convivemos, nós começamos a ter barreiras, nós começamos a achar defeito e não valorizamos aquilo que temos na nossa casa. Talvez esse seja o teu caso hoje. Talvez você esteja dentro de casa com tantas coisas boas, com tanto conforto, com o calor do amor dos pais. Talvez você esteja dentro de uma igreja e você não esteja valorizando tudo aquilo que você tem em casa, tudo aquilo que você tem em Deus. E o teu coração está longe, no prazer, nas terras longínquas, nas coisas que você pode obter lá fora. E isso não é bom. Buscamos problemas porque vemos a vida desse jovem que ele buscou problemas. E é tão interessante que nós vemos que esse jovem, ele caiu em si, sabe quando? Quando ele estava tratando dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si, quando ele olhou toda aquela situação dele. Então significa que ele estava fora de si, enquanto ele buscava essas coisas. O pecado nos deixa fora de si. O pecado é quando nós estamos fora da ordem de Deus, quando nós buscamos coisas que não foram coisas que Deus ordenou para nós. Nós somos felizes quando nós estamos em Deus, quando nós valorizamos tudo aquilo que o Pai Celestial oferece para nós. Deus nos colocou numa família, Deus nos colocou num lar. E quando nós não valorizamos isso, nós estamos fora da ordem de Deus. E estamos fora de si. E aquele rapaz, ele caiu em si quando ele estava tratando dos porcos, quando ele estava vendo a miséria que ele mesmo buscou. Talvez hoje você esteja fora da casa do Pai, talvez você já esteja tão distanciado da tua família e você esteja comendo coisas que não foram reservadas para você, coisas que na verdade são comida de porcos mesmo, são coisas tão baixas que você não precisaria estar passando. Hoje eu convido você a estar valorizando novamente aquilo que você pode ter em Deus, aquilo que você pode ter dentro da tua casa, dentro da tua família. E isso vai trazer você de novo a uma sanidade, vai trazer de novo você a uma sobriedade. Sabe quando que aquele jovem, ele se arrependeu? Quando ele pensou na bondade do Pai. Muitas vezes nós olhamos as nossas circunstâncias e focamos o nosso olhar na nossa miséria. Se aquele rapaz, ele tivesse olhado somente a miséria, se ele tivesse olhado somente os problemas, somente o pecado, somente o erro dele, ele não teria se arrependido, ele não teria visto outra possibilidade. Mas nós vemos uma outra possibilidade quando nós vemos que Deus é bom, quando nós focamos na bondade de Deus, porque esta bondade de Deus é que nos encoraja a tomarmos uma atitude e voltarmos para o Senhor, e voltarmos para tudo aquilo que Deus nos oferece. Deus nos oferece uma família, Deus nos oferece um caminho, um princípio que nós não devemos deixar. O caminho de nós estarmos honrando pai e mãe, estarmos dentro da nossa casa, estarmos esperando a herança no tempo certo e não querendo estar em terras longínquas, desejando aquilo que Deus não tem para nós naquele momento, naquele tempo. Nós devemos esperar o tempo certo para todas as coisas. Esse rapaz, ele não soube esperar, porque o coração dele já estava lá fora, no prazer em vez no dever. Nós temos tempo de dever, de fazermos as coisas de acordo com aquilo que Deus tem reservado para nós naquele momento. Mas quando o nosso coração, em vez de usufruirmos do que Deus está nos oferecendo, em vez de reconhecermos o tempo em que nós estamos vivendo, nós começamos a pensar lá fora, começamos a desejar aquilo que não é tempo ainda para nós termos. Então nós estamos procurando problemas.
Talvez você esteja, neste momento, pensando lá fora, com o teu coração tão longe das coisas que você tem que fazer, do momento que você tem que usufruir, do amor que você está recebendo, das pessoas que estão ao teu redor. Mas se você já se distanciou de tudo isso, é tempo de você reconhecer a bondade de Deus e tomar uma atitude como esse rapaz tomou. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Isso fez a grande diferença. Essa atitude, onde ele, além de reconhecer a bondade do pai, ele disse: olha, eu vou me levantar e eu irei ter com o meu pai. E quando ele voltou, foi um tempo de regozijo. Aquele pai, ele estava, eu tenho a impressão, que continuamente ali do lado de fora, esperando seu filho, porque quando ele viu aquele filho ao longe, aquele pai saiu correndo e foi abraçar o seu filho. Era um momento de regozijo. Na lei judaica, na tradição judaica, não era certo que um homem de mais idade corresse, saísse correndo, mas aquele pai ele nem se importou com o que os outros poderiam pensar. E também naquele tempo, era se alguém que pecasse fosse pego no pecado, ou aquele menino mesmo, que ele saiu de casa, pecou, ele deveria ser apedrejado. Mas aquelas pessoas que estavam ao redor, com certeza, não poderiam apedrejar aquele menino. Por quê? Porque ele estava nos braços do pai. Se eles atingissem aquele rapaz, eles iriam atingir o pai também. Então aquele rapaz, ele pôde voltar aos braços do pai. E eu quero te dizer que se você realmente quiser voltar para os braços do Senhor, eu quero te falar que antes de alguém atirar uma pedra, eles vão ver que você está protegido pelo braço do Senhor. Deus vai te proteger. Deus está te protegendo desde o momento em que você realmente vê a bondade do Senhor e o teu coração é constrangido e você tem desejo de voltar aos braços do Senhor. É tempo de você voltar. É tempo de você voltar humildemente. Porque quando aquele rapaz voltou, o que fez a diferença foi a atitude dele, a atitude de humildade. Porque ele não voltou e disse: pai, dá-me a herança. Ele saiu de casa porque ele foi orgulhoso, ele foi soberbo. Ele disse: olha, pai, dá-me a herança. Mas quando ele voltou, ele disse: pai, eu quero ser como um dos teus servos. Aquela atitude de humildade fez toda a diferença na vida daquele rapaz. E nesse momento, talvez você precise ter uma atitude de humildade. Voltar e se arrepender, voltar para os braços do Senhor, ou talvez voltar para a tua própria casa que você deixou e você vê que lá fora não existe nada que seja bom. Aquele rapaz, ele encontrou tudo dentro de casa, tudo que ele foi buscar naquela terra longínqua, ele viu que ele tinha em casa: joias, riqueza, amor, amizade, comida. Ele viu que ele tinha tudo em casa. Tem vezes que, de uma maneira insana, de uma maneira totalmente louca, nós achamos que lá fora vamos ter tudo que não temos em casa. Mas quando nós vemos que lá fora é uma terra de miséria, fora da vontade de Deus, nós acabamos reconhecendo que no lugar que Deus nos colocou, nós temos comida, amizade, joias, riqueza, dinheiro, tudo no centro da vontade de Deus. E nesse dia eu quero te chamar ao arrependimento. Assim como aquele jovem se arrependeu e ele tomou uma atitude de se levantar e ter com o Pai, assim hoje você pode ter uma atitude primeiro no teu coração, de reconhecer que Deus é bom, que Deus nos perdoa, que Ele está pronto para nos recolher, para nos receber de braços abertos. Deus hoje, nessa manhã, está pronto para te envolver com o amor dele e te colocar novamente no lugar que ele tem preparado para você, um lugar de amor, de graça, de misericórdia. E para tanto, você precisa responder essa palavra. Quero fazer uma oração com você e lá no teu coração ou com os teus lábios mesmo, você já pode estar falando com o Senhor. E quando isso acontece no nosso coração, nós vemos que as nossas circunstâncias são transformadas. Convido você a estar orando agora juntamente comigo. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, nós queremos nesse momento reconhecer, Senhor, que no centro da Tua vontade, Tu tens o melhor para nós.
nós queremos nos arrepender, Senhor. Talvez essas pessoas que estão fazendo essa oração foram pessoas que deixaram o caminho do Senhor, foram pessoas que deixaram a sua própria casa, foram pessoas que foram buscar pelo prazer, foram tentadas a buscar o prazer e deixar o dever, Senhor. Talvez são pessoas, Senhor, que não reconheceram que elas tinham tudo em Ti, Senhor. Ó Deus, e deixaram tudo para ir buscar em outras terras. E viram, Senhor, que em outras terras só existe miséria. Por isso, Senhor, nessa hora, nós queremos pedir perdão, Senhor. Juntamente com essas pessoas, eu peço perdão. Eu peço, Senhor, ó Deus, que elas possam estar realmente voltando, Senhor, novamente, Senhor, ao lugar onde tudo flui, onde existe abundância, Senhor amado, de alimento, abundância de amor, abundância, Senhor, de provisão. Eu quero, Senhor, colocar essas pessoas diante do Senhor. Já, Senhor amado, traz alegria no coração, já restaura, Senhor, os relacionamentos, Senhor, já traz, Senhor amado, tudo aquilo que elas foram buscar lá fora, elas não encontraram, Senhor, mas que elas encontrem em Ti, que elas possam visualizar isso, ter a alegria do Espírito Santo, Senhor, ó Deus, e ter uma vida plena em Ti, Senhor. Eu oro entregando cada uma em Tuas mãos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos que quando nós não reconhecemos tudo aquilo que Deus tem para nós estamos buscando problemas. E para nós reconhecermos, nós precisamos conhecer mais de Deus. Por isso convidamos você para estar conosco nas nossas celebrações, nos nossos cultos. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando aí na tua tela os nossos horários e endereços. E até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe